Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vou contar para vocês um caso que aconteceu em 1988 e envolve o desaparecimento de uma jovem de 18 anos, mas o que aconteceu depois que ela desapareceu com a sua família também é bem assustador. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos de mistério como é o de hoje, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Susan Swedell. Em 1988, Susan Swedell estava com 19 anos. No dia 19 de janeiro, ela foi para o seu turno em um supermercado, na qual ela trabalhava no turno da noite, em Oak Park Rates, no Minnesota. Quando ela terminou o trabalho, às 9 horas da noite, uma nevasca havia se aproximado da área. Ela morava a 10 quilômetros de distância do local e ficou um pouco preocupada quando soube da nevasca, pois estava com um pouco de medo de dirigir pelas ruas cheias de neve. Um pouco antes, ela ligou para sua mãe e disse que iria direto para casa assim que terminasse o trabalho. Seus pais eram divorciados e Sue, como gostava de ser chamada, morava com a sua mãe e irmã de 16 anos. As três planejavam passar a noite fazendo pipoca e assistindo filmes. Pouco antes de sair do trabalho, Sue fez algo que seu supervisor e colegas de trabalho acharam um pouco estranho. Ela trocou sua roupa de trabalho por um suéter e uma saia curta. Seu supervisor comentou que ela não estava vestida adequadamente para uma tempestade, já que estava muito frio lá fora, mas ela não se importou com o comentário e foi em direção ao seu carro. Sue caminhou cautelosamente pelo estacionamento coberto de neve e limpou a neve de seu carro. Depois ligou o motor por alguns minutos para aquecê-lo. Ela saiu do estacionamento e desceu a rua em direção a Lake Elmo, onde ficava sua casa. Depois de dirigir por alguns quilômetros, ela notou que seu carro estava superaquecendo e havia fumaça saindo debaixo do capô. Preocupada, ela parou em um posto de gasolina. Um atendente do posto viu Sue entrar no estacionamento e quase imediatamente depois que ela estacionou seu carro, outro carro parou ao lado do dela. Ela falou com o homem por alguns minutos, depois saiu do carro e entrou para falar com o atendente. Sue disse a ele que estava tendo problemas com o carro e perguntou se não havia problema se ela deixasse o carro no estacionamento durante a noite. O atendente disse que ela podia deixar o carro lá sem problemas, mas pediu que ela colocasse em outra parte do estacionamento. Sue agradeceu e saiu da loja. O mesmo atendente observou enquanto Sue movia seu carro e depois entrou no carro do homem não identificado, que a seguiu até o estacionamento. Eles deixaram o posto de gasolina e seguiram para o oeste, da Estrada 5. Quando Sue não voltou para casa, sua mãe, chamada Kate, e também a sua irmã ficaram muito apreensivas e acreditaram que algum problema tinha acontecido no meio do caminho. Talvez o carro estragou e ela não conseguia voltar para casa, ou ela sofreu um acidente, alguma coisa, e a mãe, é claro, resolveu ligar para a polícia para ver se eles podiam ajudar. Então, ela contou mais ou menos o que aconteceu, que a sua filha não tinha voltado, deu a placa do carro, o modelo e tudo, e pediu se algum policial podia verificar para ver se encontrava o carro dela ou ela em algum local da estrada. Um policial foi enviado para a área para ver se ela havia sofrido um acidente ou estava presa na neve. Não demorou muito para o policial encontrar o carro de Sue estacionado no posto de gasolina. A essa altura o posto já estava fechado e não havia nenhum sinal de Sue. Com medo de que ela pudesse tentar voltar para casa a pé, o policial dirigiu lentamente pelo caminho que levava à sua casa. Ele dirigiu todo o caminho várias vezes, mas não viu nenhum sinal de Sue. A nevasca ainda caía forte. 7 centímetros de neve haviam caído, tornando difícil determinar se havia pegadas na beira da estrada. O policial interrompeu a busca, mas informou as outras unidades para ficarem atentos sobre o desaparecimento de Susan. Enquanto isso, sua mãe e sua irmã chamada Christine ficavam cada vez mais ansiosas e preocupadas com a Susan, até porque elas pensaram, bom, talvez ela sofreu algum acidente, escorregou, se machucou na neve e fazia, claro, muito frio naquele momento. E elas pensaram que talvez ela tivesse machucada no meio da neve e não tinha ninguém para prestar uma ajuda.
O sol nasceu, mas ainda não havia nenhum sinal de Sue. Os policiais voltaram para o posto de gasolina e falaram com o funcionário que havia falado com Sue na noite anterior. Ele disse a eles que ela estava tendo algum tipo de problema com o carro e que ela tinha saído do posto de gasolina com um homem. Ele notou que o homem estava dirigindo um carro de cor clara que parecia estar em boas condições, mas estava bastante sujo. Ele não tinha prestado atenção o suficiente para determinar a marca ou o modelo. Ele descreveu o homem como cabelos cacheados, na altura dos ombros, de cor castanha e não estava barbeado. Ele parecia bem alto e também bem forte, e estava com uma jaqueta de couro. Sue havia falado com ele por alguns minutos antes de entrar em seu carro, e o atendente presumiu que ela o conhecia. Depois que os policiais souberam disso, eles imediatamente cancelaram a busca porque acreditaram que ela saiu com algum namorado e que provavelmente voltaria para casa em breve. Então não se tratava de um caso de desaparecimento, eles acreditavam que ela não estava correndo perigo, mas a sua família não acreditava nisso. Kate e Christine tentaram convencer a polícia de que Sue não era o tipo de pessoa que faria isso. Ela era muito próxima de sua família e era uma jovem responsável que trabalhava em 2 empregos de meio período. As duas ficaram incomodadas com o fato de que a bolsa, carteira, identificação e óculos de Sue foram encontrados trancados dentro de seu carro. Sue tinha muita dificuldade de enxergar sem seus óculos e não teria saído sem eles. Ela foi descrita por amigos e familiares como sendo uma jovem muito amigável e divertida. Ela se formou na Stillwater High School 2 anos antes e se matriculou na Universidade de Wisconsin, em River Falls, para estudar psicologia. Ela estava infeliz na universidade e decidiu que não estava pronta para viver longe de sua mãe e irmã. Ela desistiu de completar seu primeiro ano lá e voltou para casa. Assim que voltou para casa, Sue começou a trabalhar no supermercado e em uma loja chamada Body and Soul, ambas localizadas no mesmo shopping. Ela era muito ativa na igreja luterana. Lá, ela era membro do coral e também tocava sinos. Ela era conhecida por ser responsável e sociável, mas também era um pouco ingênua e não sabia se virar muito bem na rua sozinha. Por causa disso, sua mãe temia que ela tivesse aceitado uma carona de alguém que não conhecia sem pensar nas possíveis consequências e que poderia estar em perigo. A polícia continuou convencida de que Sue havia fugido. Eles não fizeram um exame forense em seu carro. Eles simplesmente permitiram que Kate o levasse para casa. Sua mãe deixou seu carro estacionado na frente de casa na esperança de que ela voltasse. O carro permaneceu na frente da casa por 5 dias, no tempo frio e com neve. Com medo de que a bateria morresse se o carro ficasse parado por muito tempo, Kate decidiu levá-lo ao supermercado. Depois de dirigir por alguns quilômetros, o carro começou a superaquecer e ela assumiu que esse era o problema que Sue havia enfrentado naquela noite. Kate levou o carro até uma oficina para que pudesse ser consertado e lá o mecânico fez uma descoberta perturbadora. O carro havia superaquecido porque um pequeno parafuso que estava localizado sobre o radiador do carro foi afrouxado. Isso fez com que toda a água fosse drenada do radiador, garantindo que o carro superaquecesse, se fosse conduzido por mais alguns quilômetros. Kate relatou esse novo desenvolvimento à polícia, e eles começaram a pensar que era possível que Sue não tivesse desaparecido por conta. Eles acreditavam que alguém poderia ter afrouxado o parafuso de propósito, sabendo que isso faria Sue encostar, e então a seguiu quando ela saiu do trabalho. Os detetives entrevistaram os amigos e colegas de trabalho dela e descobriram que ela havia recebido recentemente inúmeras ligações no trabalho de um homem que ela chamava de Dale. Não ficou claro se ela estava namorando com ele ou não, já que ela também havia começado a conversar com um ex-namorado recentemente. Ela fez planos para ver seu ex-namorado naquela noite, mas por causa da nevasca, ele ligou e cancelou. Os investigadores também descobriram que Sue estava ligando para linhas de bate-papo por telefone e conversando com vários homens. Ela havia ligado tantas vezes no mês anterior que tinha uma conta telefônica de $300, mas não se sabia se ela conheceu alguma dessas pessoas pessoalmente. Uma semana após o desaparecimento de Sue, Christine voltou da escola para casa e descobriu que a chave reserva de sua casa não estava mais em seu local normal. Normalmente era mantida em uma prateleira perto da porta da frente escondida. Depois de procurar por alguns minutos, ela a localizou em uma prateleira diferente, deixada em uma caixa no canto. Ela não estava muito preocupada, acreditou que talvez sua mãe tivesse movido a chave e esquecido de mencionar. Uma vez que ela destrancou a porta e entrou, ela percebeu que havia algo errado. Christine notou que havia pratos sujos na pia que não estavam lá quando ela saiu naquela manhã, e havia um cheiro estranho no ar.
Com medo de ir mais longe, ela saiu de casa e correu para a casa de um vizinho para ligar para sua mãe. Kate saiu imediatamente do trabalho e foi para casa. Kate e Christine entraram na casa juntas, e exceto pelos pratos sujos e o cheiro de que provavelmente era maconha, não havia nada fora do lugar. Embora estivessem preocupadas pelo fato de que alguém obviamente esteve em sua casa enquanto elas estavam fora, elas se perguntaram se poderia ter sido Sue. Talvez ela tivesse saído voluntariamente e voltado para pegar seus pertences. Depois de dar uma olhada no quarto de Sue, elas fizeram uma descoberta estranha. O uniforme que ela usava no trabalho na noite em que desapareceu foi encontrado enrolado embaixo de sua cama. Isso parecia provar que Sue estava lá, mas nenhum de seus outros pertences estava faltando. Todas as suas roupas e sapatos ainda estavam no armário e todos os seus produtos de maquiagem e cabelo ainda estavam em seu banheiro. Kate ligou para a polícia e contou tudo o que aconteceu. Para a polícia, a ideia de que Sue havia voltado para casa em uma hora do dia em que sabia que sua mãe e irmã não estavam, parecia indicar que ela havia saído voluntariamente e não queria ter contato com ninguém de sua família. Eles registraram o incidente, mas não examinaram a casa em busca de evidências. Mas isso, é claro, foi um erro. Não está claro se Sue estava na casa. Sua roupa estava lá e poderia ter sido deixada por qualquer pessoa que soubesse aonde estava a chave reserva. Se ela tivesse sido sequestrada e morta, poderia ter sido uma provocação de seu assassino. Se a polícia tivesse investigado a chave ou os pratos em busca de impressões digitais, eles poderiam determinar quem estava na casa. A gente fica pensando onde estava esse uniforme. O frentista diz que no momento que viu a Sue, que a gente pode dizer que foi a última vez que ela foi vista, antes de entrar no carro, ela não tinha nada em suas mãos. E ela estava com uma saia e um suéter. Ela não estava com seu uniforme. Então, a gente acredita que talvez o seu sequestrador voltou depois lá no estacionamento e pegou essa roupa dela. E depois ele mesmo colocou na casa dela, mas nunca foi bem explicado de onde essa roupa estava e como é que essa roupa surgiu dentro da casa dela depois. Kate e Christine ficaram incomodadas com o fato de a polícia não estar fazendo nada para procurar por Sue. Então elas imprimiram cartazes e panfletos de desaparecido e os colocaram em toda a área. A mídia não mostrou interesse no desaparecimento de Sue, mas sua família fez o que pôde para garantir que as pessoas não esquecessem que Sue estava desaparecida. Em maio de 1989, Kate foi solicitada a fornecer os registros dentários de Sue, depois que um corpo não identificado foi encontrado. Após alguns dias de espera, eles descobriram que os registros dentários de Sue não eram compatíveis com o corpo que foi encontrado. Ao longo dos anos, os detetives continuaram entrevistando pessoas que conheciam Sue, mas nenhum deles tinha qualquer informação que ajudasse a localizá-la. Houve alguns relatos de avistamentos da jovem desaparecida, mas nenhum deles foi confirmado. Com poucas dicas chegando e nenhuma pista sólida, a investigação parou e depois esfriou. Com o passar dos anos, os detetives admitiram que as chances de Sue ser encontrada viva eram pequenas. Em 2002, eles pediram a Kate e a Christine que enviassem amostras de sangue para que seu DNA ficasse arquivado. Eles foram os primeiros parentes de uma pessoa desaparecida a fazê-lo no estado do Minnesota. Os detetives continuaram a verificar periodicamente o número do seguro social de Sue para ver se ela solicitou uma carteira de motorista ou teve algum emprego em qualquer lugar nos Estados Unidos. Não houve atividade observada em seu número até 2006, quando foi usado por uma mulher na Califórnia que estava tentando se juntar ao exército dos Estados Unidos. Os investigadores estavam bem otimistas, mas quando rastrearam a mulher, descobriram que era um caso de roubo de identidade. A mulher viu uma foto de Sue em um banco de dados de pessoas desaparecidas e decidiu que elas eram parecidas o suficientes para que ela pudesse assumir sua identidade. Os detetives decidiram dar uma nova olhada no caso de Sue em 2018, e ele permanece aberto desde então. Eles entrevistaram novamente todos que estavam associados a Sue, na esperança de obter novas informações que pudessem ajudar a resolver o caso. Há uma recompensa de $25.000 sendo oferecida por informações que levem à prisão e condenação da pessoa responsável pelo desaparecimento e provável assassinato de Susan. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, eu acho que o que mais choca nesse caso é que, além do seu desaparecimento,
teve aquela coisa muito estranha que aconteceu na casa, que colocaram o uniforme dela lá. Algumas pessoas acreditam que foi a própria Sue que fez isso, que ela queria fugir, então ela deixou, mas é muito estranho ela ter deixado o uniforme dela, e o que mais parece é que o assassino colocou a roupa dela em cima de sua cama para talvez chamar a atenção da família, ou, né, a gente não sabe. É um caso muito difícil, mas eu nunca tinha visto um caso assim que aconteceu tanta coisa misteriosa junto. A gente tem o desaparecimento e depois essas coisas estranhas que aconteceram na casa. Quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que foi a própria Susan que voltou para casa, ou será que foi o seu assassino? Ou sei lá, se vocês têm uma teoria diferente. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.